caminhando um pouco, né, dentro dessa mesma pegada, mas trazendo a questão você falou de qualidade de vida, e você fez o curso Sonoro, né? Você fez a especialização, depois você foi estudar pesquisa fora, você tomou o choque, né, de viver numa universidade e ver como se faz pesquisa de forma em escala profissional, enfim. Queria que você falasse depois um pouquinho disso, mas provavelmente a ortopedia e especialmente a coluna seja a área onde os tratamentos em conjunto que visam a qualidade de vida, eles começaram a ser estudados, e qualidade de vida é um desfecho muito importante, especialmente na tua área. Então, você chegou a estudar isso, e qual que é a tua opinião em relação a esses tratamentos em bundles que pegam a cadeia de cuidado do paciente com dor de coluna e que olham isso como um grande global, assim, do ponto de vista de cuidado centrado no paciente? Você vê isso no seu dia a dia? Você acha que isso é possível de se instituir? Como é que é a tua opinião em relação a isso? E se você pesquisou a respeito disso quando você estava fora? Não, esse é o core da minha prática hoje. Se você chegar para mim e falar assim, em que é baseado os seus principais, qual que é o seu principal objetivo quando você trata um paciente de coluna hoje? É devolver a qualidade de vida, tá? E você mede isso? Com certeza. A gente tem como medir em números, e o resultado é discrepante, principalmente quando você faz medicina centrada no paciente, que é uma dos carros-chefes do hospital hoje onde eu trabalho. Tá? O Einstein tem isso como uma das premissas no tratamento dos pacientes, é o foco no paciente. Tá? Então, o foco no paciente em todos os aspectos. Tá? Desde o aspecto de acolhimento, até o aspecto técnico, até o aspecto de relacionamento entre hospital, médico e planos de saúde ou instituições de saúde. Sempre o foco, a ideia sempre é ser o primeiro paciente. E a gente, como corpo clínico, acaba absorvendo isso e fazendo disso a nossa prática, e é importante isso. E tua prática como gestor de saúde, vamos chamar assim, do teu negócio. Sim, isso exatamente. Tanto do negócio, mas quanto do tratamento especificamente, individualmente, de cada paciente. E o que você falou é muito importante. Ter essa cadeia de suporte, ela é fundamental. Não adianta ir lá fazer uma cirurgia linda e a reabilitação ser ruim, a orientação ser ruim, a medicação que o paciente tomar não ser mais adequada, a orientação pré-operatória não ser adequada. Então, a estruturação, a estruturação que eu acabei montando para a minha equipe, ter um processo desde do momento que o paciente entra em contato ou entra pela porta da frente do consultório, até ele receber a alta, que na verdade em coluna a gente quase não dá alta, a gente acaba tendo um acompanhamento mais longo, porque o paciente se operou um nível, ele tem outros 32 que podem dar problema. Então, assim, a gente acaba acompanhando e sendo uma referência para aquele paciente dentro da ortopedia, né? Ele acaba entrando muito em contato, às vezes quer saber, o que eu faço para o meu pé, com quem que eu passo para ver o ombro, e a gente acaba virando uma referência também, tem um contato muito próximo. E aí, ter essa visão do tratamento holístico do paciente, né? Enxergar o paciente como um todo, inclusive da parte psicológica, o tratamento com medicações que auxiliem no bem-estar também. Alívio da dor rápido. Psicossocial, alívio rápido da dor. Entender o status de demanda funcional desse paciente é importante. Então, se o paciente é esportista ou se ele... Eu vou te dar um exemplo bem claro, assim, por exemplo, eu tenho pacientes que chegam às vezes com uma dor na coluna, é um paciente que está em tratamento de depressão, por exemplo, e a gente sabe que para depressão o tratamento com atividade aeróbica diária ela é fundamental, né, para diminuir o uso de medicação, para o paciente dormir melhor, etc. E o paciente que entra no steady state, ele já percebeu que se ele fizer aquela quantidade de atividade física todo dia, ele fica bem, né? E aí vem uma doença, a hérnia de disco, o paciente não consegue fazer atividade física, ele entra num parafuso, ele fala, doutor, pelo amor de Deus, eu preciso resolver isso aqui rápido, antes que eu entre, eu volte a ter a mesma depressão que eu tinha lá atrás. E a gente tem que enxergar isso
como uma necessidade absoluta e imediata. Eu não posso deixar esse paciente, vai fazer um tratamento e daqui a 3 meses ele já entrou num parafuso que a gente não consegue tirar mais. Demora 2, 3 anos para conseguir reequilibrar esse paciente. Então a gente precisa ter essa visão mais completa, né? E individualizar. Isso você desenvolveu na raça estudando por você próprio quando você estava fora lá? Você já tinha alguma coisa parecida? E como é que era lá? Como é o choque de você fazer pesquisa dentro de numa grande universidade? Também conta um pouquinho disso aí. Como você viu isso aí na tua carreira hoje? Isso foi importante, enfim. Foi uma experiência muito única, assim, né? Acho que morar fora do país é uma experiência única, né? Eu morei nos Estados Unidos, aí na Pensilvânia, por 2 anos. Eu e minha esposa, a gente casou e foi. Tem um choque cultural, né? Choque da língua, porque, querendo ou não, por mais que você tenha estudado inglês, não é o mesmo inglês que você estudou na escola, é o inglês, e ainda mais o inglês técnico, então ele é muito específico. Então demora uns 3 meses para você começar a entender as reuniões, que você participa todo dia ou a cada 3, 4 dias. Então tem uma ambientação. Um dos meus chefes lá, ele sempre falou, não adianta você vir aqui querer passar 3 meses, que para você começar a se ambientar, entender o movimento, você demora esse tempo. Então você tem que vir pelo menos para passar um período o dobro disso. Para os 3 meses seguintes é quando você vai conseguir entender a coisa. A outra coisa a estrutura lá, ela é propícia para a pesquisa, é um ambiente favorável. Eu acho que para gerar conhecimento, né? É um ambiente feito para isso. Então você chega lá, tem um prédio de 16 andares só de laboratório de pesquisa. Você pede um insumo online para fazer um PCR, que é um ensaio dentro lá dos seus samples, das suas amostras. Se você pedir um material num dia, chega 1, 2 dias depois. Aqui no Brasil demora 6 meses, 3 meses, entendeu? 2 meses. Eu tenho feito pesquisa dentro do hospital, que é um hospital de ponta que tem toda uma estrutura de auxílio. Então tem desde o estatístico, a pessoa que te ajuda a conseguir o grant, a pessoa que te ajuda a conseguir fazer a compra e um departamento jurídico que te ajuda com os contratos, com tudo que você precisa. Mesmo assim, é complexo de você conseguir fazer pesquisa. Então tudo demora muito mais. Então tudo tem que ser muito mais planejado. Você não pode falar assim, no meio da sua pesquisa, falar amanhã eu quero fazer uma coisa diferente. Já não dá. Você tem que pensar lá do comecinho do comecinho do projeto e já planejar tudo do início ao fim. Tem que planejar seu ano em dezembro para o ano seguinte inteiro. Não dá para acomodar muita coisa. Então acho que a principal diferença disso é um ambiente favorável. Além disso, você chega lá, você tem um laboratório seu lá com know-how em doenças da coluna. Aí você tem um laboratório outro lá que o cara tem um know-how com célula-tronco de cordão. Aí você pega um outro que tem um know-how com célula-tronco de Mas qual é gordura. Que é? Cada um tem o seu orçamento por laboratório ou tem fonte para a universidade? Como é que é essa divisão? Cada um é privado ou é da universidade isso? Não, na universidade, eu fiquei na Universidade de Pittsburgh. Lá, cada pesquisador principal, que eram os principais investigadores, os PIs dos laboratórios, cada um tinha os seus grants. Tinha que ter, porque senão não conseguia permanecer na faculdade. É o que ele arrecada para os projetos dele, então ele usava como... Ele usava. A própria universidade tinha uma base de fomento. Então você conseguia aplicar para os grants da própria faculdade, mas o mesmo PI aplicava também para o grant, por exemplo, do NIH, FDA e tudo. Então eles... É uma competição, né? É uma competição. Porque e para a indústria também, porque tem também uma escrita específica para grant. Para grant industrial, que aí entra uma parte... mercado que pouca gente sabe que existe no Brasil. Não, e é um mercado super, assim, buscado nos Estados Unidos, valorizado pelas universidades lá. O hospital hoje enxerga isso muito bem, assim, o Einstein enxerga bem a parte de... que quando você desenvolve tecnologia, né, isso realmente dá retorno
a instituição, né? Às vezes você tem 100 projetos, um vira um projeto que vai virar uma patente útil, né? Mas vira. Então, acho que a gente tem que começar a valorizar isso, porque a gente produz um monte de conhecimento e não registra,